Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Capítulo 21, Sutra do Lótus. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos esboçados, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, 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 ó flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra, porque a prática de sutra representa um excelente remédio para os males da pessoa do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir e praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Pode salvar o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. Em nenhum mundo dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura e sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva atento às vozes do mundo,
que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva atenta às vozes do mundo, que possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Me dedico aos respeitável Buda do Oriente. Essa é a estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e mais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo.
Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico ao sagrado torre de Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o centro do lótus e o nosso é todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos dinheirais luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do santo do Tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profundo como o oceano, elevado como a montanha sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros, tesouro rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas, milhares de luzes, rei da dignidade radiante, livre do esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor do lótus, o rei das constelações, que além dos senhorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas universalmente honrados em todo o universo, possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren Grande Bosatsu, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial vasto como o universo, silêncio universal, onde eu serei rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semida e constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Que eu possa superar meu coração, pensamentos desvarados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolva-se como orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Transferência de méritos. Possam ser superados faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o coração dos pensamentos desvarados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os sagrados sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do significado imensurável. Capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, filho de boa intenção. A prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Nos Bosatsus que ainda não aspiram, benevolência nos imperdosos, grande compaixão, nos que giram a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a inspiração, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, desejo de se libertar das imperfeições naqueles que a possuem demasiadamente, desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge Kyo,
Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Sutra do Método da Prática pela Meditação, sobre o Bosatsu Excelência Universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo. Medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um sino tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade, a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. Sentido do olfato almeja variados odores, despertando desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência. Pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um semi-inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. Sutra do Lótus, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. O corpo é a base das forças motrizes. Sentidos comparáveis de 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e pensa naquilo que origina os Bosatsu. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Eles são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria de acordo com o orvalho, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado, Shakyamuni saiu calmamente do seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharyotsu, disse: sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouve o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos,
consegue alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora, aproximados de incontáveis miríades de seres de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, similar ao profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é o ensinamento único e incomparável, infinito sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, sua consequência. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12 da Devadatta. Disse o Buda aos monges: se no futuro, homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre Devadatta do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde os sutras são constantemente, ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentre flores de lótus. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16. Duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passados incontáveis miríades de ciclos cósmicos, durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho do Buda. Como um dos meios para ingressar, tendo mostrado minha extinção. Na realidade, sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora esteja próximo aos seres viventes, meus poderes transcendentais os impeçam de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomando de saudade e anseio avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos de seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifestam no pico dos abutres e dirigem aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me, lhes prego o ensinamento, tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentindo-se envoltos pelas chamas, minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado
com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruído pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos cultivam as virtudes, sempre veem que estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, visando curar seus filhos desvairados. Mandou dizer-lhes que morreram, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando os seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos remotos cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis as suas forças transcendentais, todos ele guiava, orientava os seres celestiais, homens e nagas, o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes, ele lhes dirigiu a palavra. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigos, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já esperado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram penetrar no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação do Sutra, obteve ele felicidade imensurável
Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar um dia se tornariam Budas graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvir e aceitar o Sutra, qual é a realidade última, esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-os fixar-se no Nirvana. Por muitas existências, sim, foi conservado esse Sutra. Somente após ecoar incontáveis milhares de ciclos cósmicos num tempo inconcebível, foi possível ouvir esse Sutra do Lótus. Somente após ecoar incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse Sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse Sutra depois da morte do Buda não devem ter dúvidas sobre o Sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas rapidamente, alcançar o caminho do Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 28. Encorajamento pelo Bodhisattva, excelência universal. Ó Bodhisattva, excelência universal. As pessoas que no futuro aceitarem recitar este sutra estarão livres de cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, ó Bodhisattva, excelência universal, se vires alguém que pratica este sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renge Kyo, 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 Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Método na Prática pela Meditação sobre o Bodhisattva, Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócio e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos frutos do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais rapidamente do que os encadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenha consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos dos patriarcas. A purificação dos poderosos dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais
para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe, reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e em estar consciente que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda: se no mundo futuro houver alguém que pratica essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Milaku e demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ouvindo as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão e a grande benevolência potencial do ensinamento. Seus princípios e escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Me dedico universalmente ao Rado Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, a eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador benevolente, compassivo, pregador doce, ensina significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, ao Bodhisattva Milaku me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais, bons espíritos terrestres, e através da força da virtude decorrente desta leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha a consciência de Buda, de Jesus, de Krishna, e que seja auxiliado, protegido, iluminado, e todos da minha família, e todos os antepassados. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas neurais são nossos pais misericordiosos. Através deste relacionamento, do poder de virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente, e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna, que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes, que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade, que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes, que toda a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o nosso universo. Que todo o nosso país seja de luz. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada, protegida e conscientizada. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Cumpra-se, 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 por direito divino.
Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Capítulo 21, Sutra do Lótus. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos gozados, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, 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 ó flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra, porque a prática de sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir e praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Pode salvar o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. E nenhum mundo dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura e sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso, no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva atento às vozes do mundo.
que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva atenta às vozes do mundo, que possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Me dedico aos respeitável Buda do Oriente. Essa é a estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e mais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo.
Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico ao sagrado torre de Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e o nosso é todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos dinheirais luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sano do Tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profundo como o oceano, elevado como a montanha sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros, tesouro rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas, milhares de luzes, rei da dignidade radiante, livre do esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor do lótus, o rei das constelações, que além dos senhorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico a Nichiren grande Bosatsu, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, Bosatsu prezador, benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial vasto como o universo, silêncio universal, onde eu serei rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semir, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indo, soberano celeste, à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Que eu possa superar meu coração, pensamentos desvarados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolva-se como um orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Transferência de méritos. Posso ser superados faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o coração dos pensamentos desvelados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os sagrados sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do significado imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, filho de boa intenção. A prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos Bosatsus que ainda não aspiram, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que giram a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a inspiração, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, desejo de se libertar das imperfeições naqueles que a possuem demasiadamente, desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge Kyo,
Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Sutra do Método da Prática pela Meditação sobre o Bodhisattva Silêncio Universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo. Medita sobre o real aspecto dos fenômenos e seu chamado extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um sino tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. Sentido do olfato almeja variados odores, despertando desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência. Pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. Sutra do Lótus, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O corpo é a base das forças motrizes. Sentidos comparáveis, 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e pensa naquilo que era irreduzo passasse. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos. Oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, de acordo com o orvalho, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado, Shakyamuni saiu calmamente do seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouve o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos,
consegue alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora, aproximados de incontáveis miríades de seres de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçados com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, similar ao profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se, entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é o ensinamento único e incomparável, infinito sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, sua consequência. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12 da Devadatta. Disse o Buda aos monges: se no futuro, homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre Devadatta do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde os sutras são constantemente, ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais, ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentre flores de lótus. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16. Duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passados incontáveis miríades de ciclos cósmicos, durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho do Buda. Como um dos meios para ingressar, tendo mostrado minha extinção. Na realidade, sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora esteja próximo aos seres viventes, meus poderes transcendentais os impeçam de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomando saudade e anseio avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos de seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifestam no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir quando, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não